Olá, pessoal. Vamos fazer cogumelos hoje? Na verdade, cogumelos são só uma desculpa. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito da modelagem e da textura, que é uma textura todinha procedural, subsurface scattering, que produz esses efeitos. Essa é a primeira, uma possibilidade, essa é a segunda, a outra possibilidade, e essa é a terceira. A questão é a seguinte, depende de configurações que você faz. O Subsurface Scattering é um nó do Blender que ele tem uma dependência muito grande com o tamanho do objeto e é relacionado com a escala que você usa. É um dos itens do Subsurface Scattering. Nós vamos ver isso no decorrer desse trabalho. Está cheio de pontinhos assim, porque renderizei com poucas amostras. Mas vamos a um arquivo novo, que é o que interessa. Vamos eliminar o cubo. Eu ponho em 1 e 5 e nós vamos modelar o cogumelo. Nós vamos usar para isso. Tem uma outra ferramenta que eu quero ensinar para você, que eu acho que você já conhece, mas enfim, nós vamos usar para isso o cone. E aqui, antes da gente continuar, nós vamos manter todas essas características aqui. Aqui no segundo raio, nós vamos aumentar e vamos girar. Ah, não, peraí, que eu preciso tirar o N-gon aqui. Vamos girar 180 graus. Eu quero ele com a parte mais alta para cima. Bom, também podia fazer o contrário, né? Podia diminuir o raio aqui e aumentar o raio aqui. Tanto faz eu girar 180 graus ou fazer esse serviço que eu estou fazendo agora. E vamos com ele para o modo de edição. Aqui. Vou dividir em umas 5 partes. Ctrl R. 5. Deixa eu ligar o Screencast aqui, que aí você vê quais são os botões que eu estou apertando. E selecionar tudo novamente. E a ferramenta que eu acho pouco usada, mas que é super útil, é essa aqui, a Randomize. Olha que interessante. Pode fazer, depois você obtém aqui outras possibilidades de você manipular, de você aumentar ou diminuir, né? Mas vamos começar com isso aqui. Vamos voltar para o modo objeto e aumentarmos aqui a suavização. Ela não fica grandes coisas, mas se você aplicar um modificador Subsurface Scattering, vamos lá, Subsurface Scattering com 2 vezes, você já consegue essa variação interessante aqui, que pode parecer o tronco, né, do próprio cogumelo, o tronco de uma árvore. Antes disso, deixa eu passar para o nível do eixo X, 1 e 5, sem perspectiva. E aí você pode aumentar essa variação aqui, voltando para o modo de edição e clicando em Randomize novamente. Voltando para cá, você pode ver que cada vez você consegue obter uma variação maior, né? E aí você pode, a partir daqui, continuar fazendo o cogumelo. Então, Shift Z, você pode deixar ele mais estreitinho. E vamos, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer aquela cúpula aqui dele. Então, ES aumentando, S é 0 em Z, Enter. Agora, vamos passar para cima e vamos aumentar mais um pouquinho. ES, subir um pouquinho em Z, S. E assim, sucessivamente, você pode ir fazendo a cúpula S. A gente pode até subir de tudo aqui, e S. E aqui no meio, 2. Vamos a princípio fazer 2, mais 2 subdivisões. S aqui, S aqui. Pronto, a gente já consegue alguma coisa um pouco mais elaborada.
E vamos fazer o seguinte, deixa essa parte aqui com todos esses vértices, pelo menos por agora, porque a gente pode precisar mexer aqui. Deixa eu explicar por quê. Vamos fechar aqui, Ctrl+, mais. Aí a gente pode abaixar aqui e deixar ele com essa aparência mais de cogumelo. Vamos para o modo objeto, volta para lá para ver como é que tá. Vamos ver aqui, Ctrl+, mais, S, Shift, Z, um pouco mais magrinho. A razão de eu ter deixado todos esses vértices aqui, pelo menos a princípio, é a seguinte. Se você fechar isso aqui de vez e clicar em Alt M para você deixar um vértice só, se você precisar fazer mais alguma subdivisão aqui, eles serão triângulos e não quadrados, portanto não vai ter loop aqui. Acho que você compreende o que eu estou dizendo, né? Então, a princípio, pelo menos, eu deixo, depois no final das contas, no final do trabalho, a gente pode fazer esse fechamento geral aqui, porque aqui eu consigo fazer um loop, ó, tá vendo? Se eu fechar e deixar um só, eu vou ter só triângulos aqui e não vou conseguir fazer o loop. Acho que você me compreendeu. Então, aqui e aqui. Outra ferramenta que eu acho interessante que você pode usar, por exemplo, você veja, nós temos aqui, ó, aqui, vamos colocar em Z. Aqui, ó, nós temos duas edges bem próximas e eu posso não querer esta proximidade toda. Então, outra ferramenta muito interessante é essa aqui, ó, Smooth Vertex. Ela vai suavizando os vértices e ela separa, deixa mais suavizado. É uma ferramenta que ajuda uma porção de vezes quando você tem situações muito intrincadas, como essa, por exemplo, aqui. Vai ver? Smooth Vertices. Ela vai suavizando essas bordas, esses aprofundamentos que você faz, que acontecem, né, decorrentes do trabalho que você fez. E aqui, logicamente, você pode fechar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais para cima esse, e ir modelando aos poucos, deixando ele mais parecido com aquela copa que tem tão característica do cogumelo. Aqui pode fechar um pouquinho mais. Bom, em termos de cogumelo, eu acho que está parecido. Aqui em casa eu tenho um monte de tipos de cogumelos, então é difícil você dizer que existe uma forma padrão, uma forma única, porque o cogumelo tem formas super variadas. S, você pode aumentar, usar o Proportional Editing e fazer uma variação. Nesse layout do Blender, aquele círculo não aparece muito, mas dá para você ver uma linha um pouco mais clara quando forma o círculo. Veja, acho que dá para você ver, aumentar um pouco, tá vendo? Tá passando em volta. No fim, esse layout é legal para trabalhar de algumas maneiras e de outras só complica. Mas enfim, pronto. Vamos lá, vamos supor que a gente ficou satisfeito com essa característica do cogumelo. E depois você pesquisa, você vai ver que tem N formas de você fazer cogumelos. Aqui, deixa eu só deixar um pouquinho mais SZ. Pronto, estava muito comprido as pernas dele. Então, selecionando tudo, colocando em um, vamos voltar para o centro. Agora eu vou colocar um plano aqui. Vamos lá para o modo objeto, Shift A, Mesh, plano, S10, legal. E nesse plano também você pode fazer a mesma coisa, você pode fazer uma variação de nível, né? Usando a mesma ferramenta que você usou para o cogumelo. Então vamos lá, vamos ver. Vamos para o modo de edição, vamos subdividir, porque senão você não vai conseguir fazer nenhuma variação, porque ele precisa de vértices para fazer variação. Cadê o subdividir? Está aqui. Posso subdividir bastante, 50 vezes, por exemplo,
E agora, estando todinho selecionado, eu clico em Randomize, aqui. Excessivo, tá? Um exagero, não é? E eu posso diminuir aqui, 0,5, por exemplo. Opa, eu aumentei. 0,05, por exemplo, eu posso diminuir, ou 0,02, eu posso deixar ele bem suavezinho. Acho que 0,03 é legalzinho, não é tanto. Então, voltando para o modo objeto, eu clico em Smooth e, com certeza, coloco um modificador Subdivision Surface e ele vai ter um aspecto um pouquinho melhor. E, voltando para o modo de edição, eu posso selecionar um ou outro vértice, ligar o Proportional Editing e fazer, agora dá para ver melhor o círculozinho. Vamos aumentar um pouco. Fazer alguma variação no próprio terreno, no próprio local, para eu conseguir, logicamente, um terreno mais variado, porque geralmente um cogumelo, se bem que eu já vi cogumelo em madeira, mas não é sempre que a gente vê cogumelos vamos ver, RX, assim. Faz essa variação aqui. Pronto. Agora eu posso desligar o Proportional Editing. Eu cliquei em 0 em vez de clicar em O. O atalho para o Proportional Editing é O. E ele acabou localizando para mim a vista de câmera, que eu posso gostar ou não. Eu posso voltar para cá se eu não gostar, colocar em uma visão de perspectiva e eu posso colocar a minha câmera aqui. Por exemplo, Ctrl Alt 0, colocar ela aqui. E movimentar a câmera para ela ficar nessa direção. É interessante a gente já colocar na vista de câmera, porque a gente já tem uma ideia do que pode ou quer conseguir. E pode ser um só, pode ser vários, aí a decisão é sua. Vamos para o modo de edição, vamos para a vista de câmera, e eu posso deixa eu ligar aqui o Proportional Editing, Enable, RX. Eu faço uma variação legalzinho mais alta lá no final. Então, eu tenho aqui toda a possibilidade de fazer um fundo que nem um céu ou algo assim. E aqui o distinto SX, aumento aqui, posso aumentar essa aqui também, SX, ops, sim, pronto. Eu tenho um preenchimento razoável. Depois eu vou ensinar para você como é que você pode concentrar a vegetação dentro da vista de câmera. Não sei se vai dar para pôr nesse mesmo tutorial, mas a gente vai tentar. Então, vamos lá. Um material para o cogumelo e um material para o chão. Muito bom. Ok. Agora nós vamos começar a fazer o seguinte. No chão, eu vou colocar... Deixa eu abrir aqui, que eu já vou querer trabalhar com os nós. Então, Use Nodes e Materiais. N. Vamos colocar o nome. Chão. O chão que está selecionado. Então, nós vamos abrir aqui para os nós e vamos abrir aqui para o V, Image Editor. Aqui, nesse item Color, eu vou para achar uma imagem. Image Texture, ela foi colocada aqui, mas não existe aqui ainda, então eu tenho que abrir e procurar no meu computador. A melhor alternativa que eu achei, e essa textura foi tirada do antigo CG Textures. Atualmente é textures.com que você acha
E não vai aparecer nada aqui, logicamente, porque eu preciso fazer o V. Então, U, Unwrap a princípio, pareceu essa coisa bem esquisita, e eu vou escolher aqui a imagem. Óbvio, se eu passar aqui para a textura, eu consigo ver se ao menos está razoável. Vamos para o modo objeto, e está razoável.